com o pai, que é o time do coração deles, né? São imagens belíssimas. Então, eu acho que isso tudo explica, independentemente do valor do contrato, que é um valor já monumental para os padrões do ser humano normal, né? Ele já tem independência financeira, digamos assim. Então é realmente sedutor, e com o projeto de fazer uma transformação, porque o Benfica precisa de um time, e aí tentar passar esse conhecimento para uma comissão técnica permanente, talvez com o Aimar argentino e com o Luizão brasileiro, que são jogadores históricos do Benfica, o Aimar camisa 10, o Luizão zagueiro. Então eu acho que se explica por aí. Eu acho que se a gente tivesse em situação normal, com o Maracanã lotado toda a rodada, sabe, podendo desfrutar desse intercâmbio de Libertadores, de brasileiro, de jogar, de perceber o quanto difícil é um país continental, porque a gente é único, né? A gente tudo é a Europa. Você vai fazer um jogo em Fortaleza, são 3 horas e meia de voo. Aliás, o Rogério Ceni se enquadra por Fortaleza nessa proporção, nisso tudo que nós estamos dizendo aqui. Tanto que o cara teve que voltar correndo lá, porque é muito conhecimento e liderança numa passagem, né? E além dos títulos, inéditos, inclusive. Então, eu entendo assim, eu não vejo outra explicação. Você citou o Luizão, quero dar um abraço para o Luizão, que assiste ao Seleção lá em Portugal. Eu troquei umas mensagens com ele na semana passada. Ele é embaixador do Benfica. E não ouse fazer como o apresentador fez aqui, de dizer que as pretensões do Benfica são bem menores em relação ao Flamengo, que ele fica bravo, porque ele é Benfica doente e é assim, apaixonado pelo clube. Aliás, o Luizão deve participar aqui do Seleção em breve para a gente bater um papo sobre o futuro do Benfica. Se estiver assistindo ao programa, Luizão, um abraço. Fala, PVC. Teve uma pá de cal, que ele não vai falar e ele não vai admitir, que foi aquele boato maldito da semana passada. Não é por isso que ele vai embora. Isso é a pá de cal, porque aumentou muito a pressão familiar para ele voltar. Agora, é o que o Luiz Roberto falou. Ele está aqui para tentar ser campeão mundial. Vai ter mundial? Ele tem um projeto de 3 anos, era um 4 anos de contrato, diminuiu para 3 anos de contrato. Ele vai ganhar 9 milhões de euros líquidos de impostos nesses 3 anos somados, né? São 3 anos, são 3 milhões por temporada. O Luiz Felipe Vieira subiu o valor do contrato e diminuiu o tempo de contrato. Ele vai ter a ambição de tentar voltar para um clube do qual ele saiu, não pela porta dos fundos, mas não da maneira mais agradável. Teve processo do Benfica contra ele na saída depois que ele foi para o Sporting. Acho que o fato de não ter o Mundial e não ter atmosfera, tudo isso tem um peso. Teve o peso para ele começar a conversar com o Benfica, porque ele foi conversando. O Luiz Felipe Vieira é amigo dele. Tudo isso foi se somando. Não tem Mundial. O brasileiro sabe que vai começar dia 9, mas você não tem certeza. Aliás, isso foi tema da conversa na renovação. Quando o presidente Rodolfo Landim disse para ele: você está com medo de quê? De não ter futebol aqui? Isso você esquece. O campeonato começa dia 9. Mas a gente está vendo, o Campeonato Gaúcho recomeça quarta-feira. A gente não sabe quantos jogos vai poder haver. Então, tudo isso vai se somando. Aí veio a pá de cal, que eu citei agora há pouco. Tenho até vergonha de falar da história do boato. Mas circulou o boato na semana passada, né? E para quem estiver vendo o programa, até em respeito à nossa audiência, eu explico. Vazaram boatos sobre a vida pessoal do Jorge Jesus aqui no Brasil. E isso foi um assunto de redes sociais. Eu não sei qual é a reação dele, por isso eu gostaria muito de ouvir o Jorge Jesus. O que eu sei é que assim como ele fez muito bem para o Flamengo também fez muito bem para Jorge Jesus. Quando a gente coloca o currículo dele na tela, a gente vê que ele seria um com o Flamengo e outro menor sem o Flamengo. Ele seria um técnico de sucesso no país dele, sem o Flamengo, e agora ele pode dizer que é um treinador de carreira internacional, que além das conquistas no seu país, de 3 campeonatos nacionais, uma taça de Portugal, 6 taças da Liga, 2 supertaças de Portugal, uma supertaça da Arábia Saudita, agora ele tem tudo isso aqui, ó. Imagina o currículo dele sem o Flamengo. Ele seria um treinador português, ponto. Agora o Jesus é um técnico internacional. Aliás, o Flamengo permitiu que ele possa voltar ao Benfica com o contrato dos sonhos, né? Como é que ele falava? Dizem aí que são 3, não são 3, são 13. Você tem 3 títulos. Sim. Ainda que uma parte da torcida portuguesa, do benfiquista, que o Paulo Nunes citou agora há pouco, que está meio de nariz torcido, vai dizer, mas então são 13, mas são 6 taças da Liga.
Taça da Liga é o título menos prestigioso de Portugal. É uma espécie de campeonato estadual deles, né? Porque a Taça de Portugal é importante. Mas vou te falar. Aliás, o currículo sul-americano dele é outra história, cara. Eu sei que no Brasil tá meio na moda você inventar título no seu currículo, né? Mas todos esses títulos aí ele ganhou mesmo, viu, Luiz Roberto? Todos esses aí ele ganhou mesmo. Ganhou mesmo, não tem dúvida. Não tem dúvida. E sem contar o seguinte, nós sabemos que o Flamengo vinha num processo de reconstrução, veio num processo de reconstrução a partir da eleição do Eduardo Bandeira de Mello, que é indiscutível. O Eduardo Bandeira de Mello fez o que parecia impossível, que foi colocar o Flamengo no trilho da gestão. Todo mundo fala, mas não pagou todas as dívidas. Você equaciona a sua dívida. Quando você deve alguma coisa, mas você vai lá todo mês, tem condição de pagar o seu carnê, dar casas alguma coisa, tá tudo certo com a tua vida. E aí, quando o Jorge Jesus vem para o Brasil, o Flamengo tinha chegado a 2 finais de Copa do Brasil, tinha sido terceiro do Brasileiro, já era colhendo frutos da reestruturação que de título importante deu da Copa do Brasil de 2013, né? E campeonatos estaduais. Então, havia uma desconfiança fora, tá indo para um time que há não sei quantos anos não consegue ter uma sequência, foi campeão brasileiro em 2009, meio aqui num achado com o Adriano e depois o Pet voltando no meio do campeonato. E isso tem um peso enorme, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Nós sabemos que talvez não fosse possível se ele chegasse num clube que não tivesse vivendo a robustez de gestão financeira que o Flamengo está vivendo, né? Então seria mais difícil, mas se ele viesse talvez por Palmeiras, se ele viesse há 2 anos, o ano retrasado e o ano passado, nem tanto, mas ano retrasado e o ano anterior, o time que o Cruzeiro tinha, talvez o resultado fosse parecido, né? Esses times, inclusive, conquistaram títulos, brasileiro, Copa do Brasil, etc. Então é muito importante. Mas o mais legal, né, Rizek, é que independentemente desse currículo que você colocou aí, que fica robusto, ele nos deu prazer de ver o Flamengo jogar. Porque, sinceramente, o Palmeiras... do Dudu, que definitivamente agora foi embora, vou colocar o do Dudu porque é o jogador que talvez mais simbolize dos 2 brasileiros, da Copa do Brasil, enfim. E em nenhum momento eu senti aquele encantamento. Talvez o Corinthians de 2015 tenha nos dado um certo encantamento de ver jogar, né? O Cruzeiro, que ganhou 2 Copas do Brasil seguidas. Sim, o Santos de 10 eu concordo. O Santos de 10 eu concordo. Com Robinho e Neymar, campeão da Copa do Brasil contra o Vitória, é o melhor daquele Santos. Depois campeão da Libertadores, mas aquele Santos da Copa do Brasil era prazerosíssimo, né? Os meninos pareciam que estavam jogando, estavam se divertindo. Então você vê, são times pontuais. Né? É lindo você... Puxa, eu acompanho a maioria dos jogos do Flamengo no ano passado, né? Não sei se eu estou no ar aí, me parece que houve um corte aqui na minha conexão. Tá no ar, sim. Estamos vendo você e ouvindo. Deve ter caído o retorno do Luiz Roberto. Já a gente ajeita isso daí. Como disse o Thiago Lacerda, aliás, faço até um convite, quem quiser ouvir meu podcast Futebol Arte, entrevistei o grande rubro-negro Thiago Lacerda, ele falou um negócio do Jesus muito interessante. Ele falou que o Jesus matou a saudade do Flamengo da infância dele, que é o Flamengo dos anos 80. Não é que o Jesus ensinou a gente a jogar futebol, mas ele nos fez lembrar de alguns conceitos que andavam meio fora de moda no futebol praticado aqui dentro. Aliás, quem próprio falou isso foi o Pep Guardiola, quando o Barcelona destrói o Santos no Mundial de Clubes, ele fala, meu time faz aquilo que os grandes times brasileiros fizeram ao longo da história. E o Jesus matou um pouco a nossa saudade de um futebol brasileiro ofensivo, para frente, gostoso de ver jogar e que não visava só o resultado, né? Chegava no resultado jogando um futebol bonito. O Flamengo agora vai ter o desafio de seguir essa história sem o Jorge Jesus. Mas eu queria voltar um pouco à recepção que ele teve aqui no Brasil. Eu fiquei um pouco decepcionado na maneira como vários técnicos brasileiros se referiam ao Jorge Jesus, sempre trazendo à tona a questão da nacionalidade dele. Qual a importância se o cara nasceu em Portugal, Angola, Estados Unidos, Marte, Lua? E o tempo inteiro essa questão vinha à tona, da nacionalidade do Jesus. Até no adeus dele, na sexta-feira, o Vanderlei Luxemburgo, que é o mais vitorioso dos técnicos em atividade no nosso futebol internamente aqui, vencedor de 5 títulos brasileiros, o Luxa se referiu à saída do Jesus da seguinte maneira. Roda, diretor. O problema é que quem tem que resolver agora é o Flamengo, tem que resolver o problema do Flamengo, que perdeu o treinador se mudou embora, no meio do caminho, largou.
é o treinador estrangeiro, mas se fosse um brasileiro que tivesse feito isso aí, cara, a porrada hoje seria tamanha, seria porrada todo momento, o treinador. Né? Ele foi, o Flamengo vai escolher o treinador e vai continuar com o elenco forte da forma como é, um dos candidatos em potencial à conquista do título, não muda. Com Jesus, o senhor Jesus do Flamengo é um candidato em potencial à conquista do título. Agora, vai ganhar outra história. Isso aí vai ganhar outra história. O Lucha sugere que o Jesus, por ser estrangeiro, é mais bem tratado. E eu discordo radicalmente. Ele é tratado pelo futebol que o Flamengo jogou. Vamos lembrar os treinadores estrangeiros que passaram pelo Brasil. Paulo Bento, Gareca pelo Palmeiras. Foram absolutamente... Fossati no Inter. Foram absolutamente detonados. Prof. Osório no São Paulo. Nas primeiras derrotas eles foram detonados. Né? O Jesus é enaltecido não porque ele é estrangeiro, tanto faz onde ele nasceu, mas pela maneira como ele jogou. Então, eu acho que o Jesus sofreu muito xenofobia no Brasil e até no adeus, adoro o Lucha, mas acho que nessa ele deu uma derrapada, não precisava trazer à tona o lugar onde nasceu o Jesus para falar da despedida dele. Eu não acho xenofobia, Rizek. Xenofobia eu não acho. Eu acho que tem um preconceito, acho que tem uma reserva de mercado. Eu acho que xenofobia, eu vivo dizendo esse exemplo. Meu pai, quando chegou no Brasil,